Muito bem, estamos desmontando o texto. O texto Entenda o que é o Bitcoin. Já desmontamos o primeiro parágrafo falando da pontuação dos termos intercalados. E no segundo parágrafo, um outro aspecto de pontuação, quando nós comentamos a respeito da pontuação do período composto. O nosso parágrafo 3 diz assim: o valor da Bitcoin segue as regras de mercado. Ou seja, quanto maior a demanda, maior a cotação. Historicamente, a moeda virtual apresenta alta volatilidade. Em 2014, sofreu uma forte desvalorização, mas retomou sua popularidade nos anos seguintes. No ano passado, o interesse pela Bitcoin explodiu e a moeda passou a ser um dos investimentos mais comentados do planeta. Em 2017, a moeda digital valorizou 1.400% e atingiu a maior cotação da história, $19.300. Então, mais uma vez eu falo com vocês, esse iniciou e vem se mantendo como um texto dissertativo expositivo. Em momento algum, o autor desse texto está se posicionando favorável ou desfavoravelmente contra esse tipo de moeda, pelo menos de maneira explícita. Porque quando eu apresento vantagens, no fundo eu estou louvando. Mas eu tenho que ter, para falar que o texto é argumentativo, marcas de subjetividade expressas. Se não tiver, nada feito. Ok? Agora, olha o que eu destaquei em verde. O valor da Bitcoin segue as regras de mercado. Ou seja, quanto maior a demanda, maior a cotação. E aí, eu coloquei em verde, lá embaixo, o tema expressões retificadoras ou ratificadoras. Bom, existe um item que às vezes você lê no edital de concurso, chamado de homônimos e parônimos. O verbo ratificar e o verbo retificar são verbos que obviamente têm sentido diferentes, mas as palavras se parecem. Não é igual a manga da minha camisa e a manga fruta. Então a palavra manga, a mesma palavra manga, ela pode significar o nome de uma fruta ou uma parte da roupa. Quando a palavra é igual, isso chama homônimo. Homo, não é igual? Agora, quando a gente fala de parônimos, então parônimos tem dentro dessa palavra o pedacinho que parece com o verbo parecer. Então, parônimos, eles são termos de pronúncia e de grafia semelhantes, não é igual. O homônimo tem que ser igual. É igual fragrante, significa perfumado, e flagrante, que você pegar a pessoa no ato. Não é quem fala fragrante tem problema para falar, não. É fragrante de fragrância, de perfume. Só parece. É igual você falar de infringir e infligir. Infringir de infração é desrespeitar. Infligir é aplicar. Então isso são palavras parônimas. Agora, obviamente que os parônimos, eles têm sentido diferente. Ok? E aí, quando tem a ideia do ratificar, porque eu falei de expressão ratificadora, e tem a ideia de retificar, aí eu falei de ideia de expressão retificadora, ratificar significa confirmar. Né? Ratificar significa endossar. Então eu falo alguma coisa e falo, olha, ratificando o que combinamos ontem, quer dizer, eu estou confirmando com vocês o que eu já apresentei anteriormente. Agora, o retificar significa corrigir. O retificar significa consertar. Tanto é que existe uma retífica de automóveis. Onde é que você vai colocar o seu carro para consertar? Na oficina. Né? Tá bom, o que isso tem a ver com o que eu estou propondo nessa desmontagem? Olha aí na tela. O valor da Bitcoin segue as regras de mercado, vírgula. Ou seja, vírgula.
Pelo que eu disse a vocês no primeiro parágrafo do texto, ou seja, seria uma expressão intercalada. Mas ela não é uma expressão intercalada apenas. Porque se eu tirar, a hora que eu fizer a leitura do que sobrou, não vai encaixar. Não vai fazer sentido. Confiram comigo. O valor da Bitcoin segue as regras de mercado. Quanto maior a demanda, maior a cotação. Esse, ou seja, ou melhor, ou isto é, ou quer dizer, são expressões ou de maneira ratificativa, ou ratificadora, ou retificadora. E essas expressões, esse é o tema da nossa terceira desmontagem. Quando você tem uma expressão retificadora, ou quando você tem uma expressão ratificadora, não interessa se você está consertando ou confirmando, elas devem ser sempre isoladas entre vírgulas. Eu até não me preocupo com isso, não, porque eu tenho a impressão que você, quando escreve, ou quando você, ou no seu trabalho, ou no relatório da empresa que você faça, ou numa petição, ou na redação de um concurso, tem certas coisas que já são mecanizadas. Eu tenho certeza que quando você escreve, sendo assim, dessa forma, portanto, então, você automaticamente coloca uma vírgula. Sendo assim, vírgula. Por outro lado, vírgula. Dessa forma, vírgula. Você já mecanizou. Isso é importante, óbvio que é importante. Porque fazer prova você faz só para pleitear aquilo que você está buscando. Mas a escrita é alguma coisa que, dependendo do que você faz, você tem que agir ao longo da vida toda. Então, na verdade, mecanizar é muito bom. A gente tem que dar nome aos bois por causa de prova. Então, eu estou te falando, chama a expressão retificativa. Mas eu tenho certeza que você escreve o ou seja entre vírgulas naturalmente. Por exemplo, se eu disser assim, o jovem médico trabalha em 2 hospitais, vírgula. Isto é, em 3. Quer dizer, na verdade, a informação que eu quis dar foi que existe um jovem médico, que é o sujeito, trabalha, que é o verbo, e trabalha onde? Em 2 hospitais. Como eu percebi que eu errei, eu usei o isto é e troquei. De 2 passou para 3. Isso aqui retifica. Isso aqui corrige. Por isso que esse isto é tem que ficar entre vírgulas. Ele é um termo intercalado, professor? Não. Porque se eu tirar, o jovem médico trabalha em 2 hospitais e em 3, não vai emendar. Agora, a mesma expressão isto é, dependendo do contexto em que ela estiver, ela pode ser ratificadora. Por exemplo, parece que deu, ou parece que torceu o músculo da fala. Eu já dei uma informação aqui, ó. Parece que torceu o músculo da fala. Aí alguém fala assim, hã? Fala tem músculo? Você sabe que tem o bíceps, tem o tríceps, tem o trapézio. E isso são músculos. Aí o cara vai lá e fala assim, isto é a língua. Então, para quem não sabe, a língua é um músculo. Então, quando o cara falou o nome músculo da fala, e aí em seguida ele traduziu, isto é, a língua, ele não está consertando. Aqui essa expressão ratifica. Então, seja o isto é que retifica, ou o isto é que ratifica, as expressões têm que ser virguladas. Sempre. E agora um conselho. Cuidado, hein? Não tente enganar o seu avaliador de concurso. Tem muita gente que tem mania de usar expressões ratificadoras para encher linguiça.
Aí você escreve uma coisa e fala assim, ou seja, e daí para frente você escreve a mesma coisa com palavras diferentes. Não adianta, você está cometendo um desvio chamado erro de circularidade, vulgarmente conhecido como encher linguiça. Então não encha linguiça porque não vai colar, tá bom? Então o meu objetivo, desmontando um pedacinho do texto, foi te mostrar na prática um outro aspecto de pontuação. Foi coincidência, viu, gente? Eu peguei a primeira coisa falável do parágrafo 1, do parágrafo 2 e do parágrafo 3. E elas são de pontuação. Sabe por quê? Pontuação dos assuntos que mais caem em prova. Porque não tem jeito de um texto não ser pontuado. Então não tem como não se cobrar alguma coisa de pontuação. Combinado? Próximo bloco nós vamos fazer alguma observação sobre algo que estará no 4º parágrafo do texto. Até lá.